Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai programar esse chip de BIOS com um Arduino Mega, tá? E o porquê que eu vou fazer isso? Esse chip de BIOS é dessa placa aqui, ó, uma PC Chip 507, tá? Socket 7, tá? Inclusive o número dela tá aqui, ó, PC Chip M507. Eu tenho duas placas, as duas estão com problema e eu quero ver se o problema tá no chip de BIOS, tá? É uma placa muito antiga e pode ter a probabilidade do chip da BIOS aí estar corrompido, então eu queria fazer a leitura e regravar ela. Para isso, eu precisaria de um programador para esses chips mais antigos aqui, PLCC 32, DIP 32, que é esse caso. E o único programador, o programador mais comum que se usa para isso é o TL866, que eu não tenho, que eu preciso adquirir, eu vou adquirir, mas eu não tenho ele disponível aqui. A questão é, aqui no Brasil, o TL866 está custando aí uma média de R$800, tá? O que é um absurdo. Lá na China, ele sai bem mais barato, tá? E eu tenho comprado esse osciloscópio, eu comprei lá na China, e tem chegado tudo certinho. Tudo que é abaixo de R$500 eu não pago imposto, então eu vou provavelmente comprar ele mais para frente. Mas eu dei uma pesquisada e eu vi um projetinho que permite do pessoal usando não o Arduino Mega, mas usando o Tend, né, para programar um chip desse aqui na mesma especificação, aliás, o mesmo modelo de chip. E aí eu vou adaptar esse código para o Arduino e ver se a gente consegue programar esse chip. Eu olhei o datasheet dele, é um datasheet muito simples. É um chip que ele não recebe nenhum clock externo. Ele provavelmente tem um oscilador interno. E ele tem aqui a alimentação, o ground. E aí ele tem 3 pinos importantes, que é um pino para habilitar o chip, né, que é o chip select. Um pino para habilitar e desabilitar a saída, né, para dizer para ele se os pinos de dados dele é saída ou entrada, e um pino, se eu não me engano, é para desabilitar o Write Protect dele, a proteção de gravação dele, tá? Então eu poderia escrever um código para isso, mas como eu achei um código, pronto, eu só vou adaptar aqui. A gente vai focar primeiro em fazer a leitura e depois a gravação desse chip aqui, tá? Esse é um chip que ele tem aqui 16 endereços de memória, pinos, né, para endereço de memória, e 8 pinos de dados. Então, o conceito eu vou explicar mais para frente do vídeo, mas primeiro eu vou montar o circuito aqui com vocês, e aí eu volto com vocês para a gente ver a programação e ver um pouquinho do conceito de como funciona isso. Eu escolhi o Arduino Mega por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho um aqui, até porque o valor dele no mercado hoje tá mais ou menos o que custa o TL866 na China, tá? Então, se eu tivesse que comprar, eu não ia me preocupar em usar um Arduino, eu já ia comprar direto o programador. O outro motivo é que a gente precisa aqui de um total de 20, se não me engano, 23 ou 24 pinos para guiar esse chip aqui, porque a gente tem 16 endereços de memória, né, 16 pinos por endereço de memória, a gente tem 8 pinos de dados, e a gente tem os outros 3 pinos que a gente precisa comandar para selecionar o chip, para habilitar e desabilitar a proteção de escrita e para dizer para ele se o que a gente está mandando, se a gente está lendo ou escrevendo alguma coisa nos pinos de dados, tá? E o Arduino Mega é um dos Arduinos que tem uma porrada de pino, tá? E isso significa que eu não vou ter que usar um multiplexador para conversar com esse chip, tá? Se eu fosse usar um Arduino Nano, que tem menos pinos, aí eu teria que usar um multiplicador para converter o sinal para o sinal que eu preciso aqui, tá? Que multiplicador é esses carinhas aqui, ó. Se a gente olhar aqui nessas placas, ele tem esses carinhas aqui embaixo, eles servem para isso, eles servem para que a gente consiga se comunicar com um chip que tem 16 pinos para endereço de memória sem precisar
ligar os 16 pinos direto no controlador, entendeu? Bom, vamos então montar o circuito e aí eu volto com vocês e a gente vai ver exatamente como que a gente vai programar esse Arduino e como que ele vai funcionar. Bom, pessoal, então eu tô aqui com o código e o datasheet da nossa EEPROM, tá? E vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Eu não vou entrar muito em questões técnicas de como ela funciona, tal, mas eu vou mostrar no código. A gente está focado aqui primeiro em fazer a leitura da memória EEPROM e depois a gente vai fazer a escrita, tá? Mas vamos ver aqui, olhando no datasheet e no código, como que funciona a leitura dessa memória EEPROM. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa é uma memória de 1 megabit, tá? E que ela
esse 1 megabit, na verdade, ela consegue armazenar, e ela tem uma capacidade de armazenamento de texto, ou seja, de programa, enfim, de 128K, tá? Então, na verdade, não é uma memória de 1 megabyte, ela é uma memória de 128 kilobytes, que dá aproximadamente 1 megabit aí de armazenamento, tá? Ela é uma memória do tipo page mode, ou seja, ela é uma memória que os endereços de memória dela são divididos em páginas, tá? E para você entender um pouquinho melhor, é como se a gente tivesse planilhas de Excel e cada uma dessas planilhas dentro de um arquivo Excel fosse uma página, tá? E dentro de cada uma dessas planilhas a gente pode ter aí 128 bytes armazenados, tá? Então 128 bytes, 1024 planilhas, né? No total é a capacidade de memória dessa EEPROM, tá bom? Aí algumas curiosidades, tá? Essas memórias EEPROM no formato de 32 pinos, tanto PLCC, tanto de PDIP, tá? PLCC é aquele formato que a gente geralmente vê nos coprocessadores matemáticos da linha 386, 486, tá? Aquele tipo de socket é PLCC, tá? Ela também tinha a TSOP e tinha a socket no tipo PDIP, que é essa mais comum que a gente vê. E essa socket aqui a gente vê muito em BIOS das placas-mães mais antigas, a gente vê muito em BIOS de placa de vídeo VGA mais antiga. Ela também é um tipo de EEPROM que você podia usar em conjunto com uma placa de rede para fazer o boot da placa de rede no momento de boot da placa-mãe, tá? Colocar um bootloader lá. Ela também foi usada para memória de BIOS de placas PCIs diversas, enfim. Então, e ela também pode ser usada aqui, igual a gente está usando no Arduino mais recente, para fazer armazenamento aí a longo prazo de informações que você pode armazenar com o Arduino. É claro que hoje em dia a gente tem memórias muito menores, né? Tem chips de memórias muito menores que tem dentro dele embutidos o protocolo serial, então é muito mais fácil você se comunicar com o chip EEPROM mais moderno do que com esse que a gente está se comunicando aqui de forma digital, basicamente endereço por endereço da memória e pino por pino. Então a gente tem 32 pinos aqui que a gente precisa interligar com o Arduino para fazer ela funcionar, tá bom? Mas vamos ver um pouquinho de como que a gente vai fazer a primeira parte, que é a leitura dos dados dessa memória, tá? Então, olhando aqui no nosso datasheet, a gente consegue ver todos os pinos do nosso chip EEPROM, tá? E aí vamos comentar um pouco sobre cada um desses pinos e para que eles servem, tá? Então vamos começar aqui olhando na tabelinha nos 3 principais pinos que são para setar a operação dessa EEPROM e dizer para ela como ela vai funcionar. O primeiro é o Chip Enable, e esse aqui é um pino comum aí, e quer dizer que ele vai habilitar e desabilitar esse chip. Esse chip tem um esquema que é quando você deixa o Chip Enable desabilitado, ou seja, quando ele está high, o chip não faz nada, ele está em modo standby. E quando a gente coloca ele para baixo, né, coloca ele em low, ele habilita e o chip começa a funcionar. Tanto que a hora que a gente for testar o nosso Arduino aqui, a gente provavelmente vai, antes de testar ele, eu vou deixar esse pino como high, forçar ele como high, o chip enable, para a memória não fazer nada, tá? Para a gente poder programar o Arduino, porque eu corro o risco de, dependendo da programação que já está nesse Arduino aqui, dele habilitar a escrita e escrever alguma coisa em algum endereço de memória aleatório da EEPROM aqui. Então, antes disso eu vou setar ele como Chip Enable para a gente programar ele, e aí depois eu volto ele normal e deixo a rotina controlar o Chip Enable dele, tá bom? Outra questão é a questão do Output Enable, tá? O que isso aqui serve? Isso aqui serve para habilitar a saída de dados e falar para a EEPROM que os pinos, as linhas de dados da EEPROM são para saída de dados, que é quando a gente vai usar a EEPROM para fazer leitura, tá? E o Write Enable serve para controlar e dizer para a EEPROM que a gente vai iniciar a escrita. Então, quando a gente habilita o Write Enable,
ou seja, deixa ele low, a EEPROM entende que ela está em modo de gravação e aí tudo que a gente mandar nos endereços de dados vai ser gravado na memória EEPROM. E aí a gente tem aqui em cima o que vai ser utilizado para se comunicar efetivamente com a EEPROM. Primeiro a gente tem os pinos de endereço. Essa é uma memória paginada, então a gente tem que entender que cada byte... Bom, somado a isso, a gente tem 3 pinos aqui, 3 na verdade, vários outros pinos, mas 3 tipos de pinos que a gente tem que se atentar, tá bom? Então, essa é uma memória paginada, então significa que quando a gente vai ler ou escrever informação dentro da EEPROM, a gente vai trabalhar como se fosse uma planilha de Excel. E numa planilha de Excel a gente tem coluna e linha. Então, os pinos A0 a A6 vão dizer qual é a coluna que a gente está tentando ler ou escrever, tá? E o A7 ao A16 vai dizer qual que é a linha que a gente está tentando escrever, tá? Então a gente tem 8 pinos para linha, 8 pinos para coluna, e é por isso que ela é uma memória X8, então ela é uma memória de 8 bits, tá? E aí a gente tem os pinos que vão efetivamente ou mostrar ou receber a informação, que é o pino de dados, as linhas de dados, que também é 8 bits. E esses pinos de dados, eles vão ser onde, quando a gente posicionar a EEPROM numa determinada ponto, numa determinada célula de uma determinada página de memória, ela vai pegar a informação que está naquela célula, aquele byte, e vai mostrar para a gente nesses 8 pinos. Já que um byte tem 8 bits, então a gente tem 8 pinos. Então, quando a gente posiciona ela, ela mostra o byte que está naquela célula, tá? E funciona o inverso para a escrita. A gente coloca os 8 bits do byte que a gente quer escrever e posiciona ela no endereço de memória, ou seja, na célula daquela planilha que a gente quer escrever, e ela vai escrever na célula daquela planilha, tá? E aí depois a gente tem os pinos de ground e alimentação, que para o nosso caso, já que a gente está usando a 29EE, ela é 5 volts, tá bom? Então, dito isso, Então, pessoal, vamos só dar uma olhadinha em como funciona o ciclo de leitura, ou talvez da escrita, desse EEPROM, e como está na rotina e como que isso se resulta aqui no real, tá? Então a gente vai comparar o que a rotina está fazendo com o que o datasheet pede para fazer, tá? Então se a gente olhar o datasheet, como que tem que ser o funcionamento? Então vamos aqui, ó, ciclo de leitura de como tem que ser. Então a primeira coisa é escrever qual que é o endereço que a gente quer que a memória esteja. Então a gente escreve nos pinos lá de A0 a A16 o endereço, ou seja, a coluna e a linha da planilha Excel, para a gente determinar qual que é a célula que a gente vai operar. Então a gente faz isso, e aí a primeira coisa é habilitar o Chip Enable. Então depois de a gente setar esses pinos de endereço, a gente coloca o Chip Enable como baixo, e aí o chip começa a operar, tá? Então logo depois que a gente colocou ele como baixo, a gente vai habilitar, já que a gente está fazendo uma leitura, a gente vai habilitar o output. Então a gente, logo depois que a gente colocou ele como baixo, a gente vai habilitar o output enable, ou seja, colocar ele como low, e aí a partir desse momento a gente está dizendo para o chip que ele está habilitado, que o endereço de memória que ele precisa ler é X, Y, Z, o que for, e que é para ele fazer uma leitura, porque o Output Enable está habilitado e o Write Enable está desabilitado. Veja que o Write Enable continua como alto até o final da sua da operação do ciclo de leitura, tá bom? E aí, no pino digital, né, no pino de dados, a memória vai realizar o dump, ela vai pegar o byte que está armazenado naquele endereço que a gente passou, e ela vai montar ele nos 8 bits que a gente tem nos 8 pinos de dados, tá? Então, a partir do momento em que a gente seta esses 3 parâmetros, e na verdade, a partir do momento em que a gente seta o Output Enable, né,
dentro do clock dela lá, o próximo clock dela, ela vai escrever todos os 8 pinos lá, vai deixar um alto, um baixo, um alto, um baixo, e esses 8 pinos alto e baixo vão resultar em 0 e 1, e 8 sequências 0 e 1 pode ser convertido num byte e a gente vai ter informação, tá bom? E é isso que a rotina tá fazendo, olha só o que a rotina faz. Primeiro ela dá um set address para o endereço que a gente quer, depois ela para a entrada, então aqui eu tô setando o databus para um drive, ou seja, as linhas de dados elas passam a ser de leitura, então eu não estou mandando sinal para elas passam a ser de leitura, tá? Isso é importante. E aí logo depois disso eu habilito a saída, o output enable, eu habilito o chip enable, então o meu chip está habilitado, e aí eu dou um delayzinho aqui de 1 microsegundo, porque dependendo da velocidade do meu EEPROM, se ele for mais lento do que o Arduino vai no próximo comando, que é leia a informação, ou seja, que é pegar os dados que está na linha de dados, se o Arduino for muito rápido, não vai dar tempo da memória preencher esses 8 bits e o Arduino lê. Então pode ser que a gente leia tudo 0 ou parte da informação e a gente vai ter um byte que não é o byte correto, tá? Então eu espero 1 microsegundo e aí a gente vai ler as 8 linhas e é isso que a gente faz aqui. Então eu tenho um byte que é igual ao valor e aí eu faço um for nos meus 8 pinos, tá? E eu leio cada um deles e adiciono aqui, agrego no meu byte e isso vai formar o meu byte final, que vai ser o byte que está armazenado naquele endereço de memória. E aí depois eu seto como high de novo o chip enable e o output enable, porque aí eu coloco o chip em standby e tiro o output dele, tá bom? Então é esse o ciclo de leitura de memória, e aí a gente faz isso para a gente ler toda a memória, a gente faz isso para todos os endereços de memória, que isso é feito, se a gente olhar aqui, ó, é feito olhando do 0 até o 0x200, que vai dar aí 131.072, que é aproximadamente 128K de endereços para a gente ler, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer, a gente vai habilitar por padrão o chip enable para que ele habilitar assim, desabilitar por padrão o chip enable para que esse chip fique desabilitado, programar o Arduino, depois voltar ali e ver se ele consegue ler corretamente os dados desse chip, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então, já estou conectado no Arduino, estou com o RealTerm aberto aqui para a gente se comunicar com ele. Só vamos ver aqui na programação qual que é o bitrate que está configurado para ele. Ele está em 9600. Eu acho que a porta deve ser 5, então vamos dar um open. Ó, beleza, ele iniciou lá. Então agora eu vou mandar, ele está esperando um enter meu para a gente seguir com o check ID. Beleza, check ID foi. E agora ele vai fazer o dump, vamos ver. Olha só ele fazendo o dump da nossa memória aí. Isso é tudo que está armazenado na memória. Então, pessoal, olha só que interessante. Ele realmente fez o dump de toda a memória e eu acredito que ela esteja certa por conta de como os bytes aqui estão vindo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou modificar essa rotina para que a gente possa enviar um comando separado para ele retornar para a gente o ID do dispositivo e um comando separado
para ele fazer o dump de forma raw, né, sem fazer essa conversão para hexadecimal, para que a gente possa gravar isso num arquivo e analisar, tá bom? Então eu vou mudar a rotina e a gente faz isso. Bom, pessoal, então vamos lá, olha só. Eu programei aqui para a gente ter 3 comandos, tá? A gente tem o getID, que vai nos retornar o ID do dispositivo. A gente tem o dumpHow, que vai realmente fazer a leitura de toda a memória e fazer o dump dela de forma sem fazer a conversão para o hexadecimal. E o dumpHex, que faz a conversão para o hexadecimal, tá? Então, a gente vai fazer isso. E aí, vamos testar aqui. Eu vou conectar o Arduino aqui e a gente vai testar. Então, vamos colocar a nossa telinha aqui de lado. Eu vou conectar o Arduino. Então, o Arduino está conectado aí. Deixa eu chegar ele mais para lá para vocês verem ele conectado. E aí, a gente vai... programar ele, claro, né? Vou compilar e programar ele aqui. Então programou e agora a gente vai conectar nele aqui. Vou colocar a tela maior para vocês verem, então vamos conectar. A gente está provavelmente conectado já. Vamos só fazer uma coisa, eu vou fechar a porta dele aqui. E eu preciso, para ter aqui no nosso setup, para ter um serial print dele inicializando sim. Então vamos ver aqui. Open. Beleza. Então ele inicializou ali. E agora a gente vai enviar aqui o nosso getID para ele trazer o ID. Beleza, trouxe o ID. E aí vamos dar eu vou dar um dump traço raw. Mas antes de eu dar um dump traço raw, eu vou dar um capture. Vou habilitar aqui ele para capturar tudo isso aqui para mim. Vou colocar aqui no C mesmo. Como dump build.txt. Beleza. Start overwrite. Ele está gravando. E eu acho que agora se a gente der um send... Olha lá. Ele não está exibindo aqui. Ele está gravando. Então, a hora que terminar aqui, a gente vai dar uma olhada no arquivo. Bom, pessoal. Então, a dump ocorreu com sucesso aqui. Ele salvou e eu abri aqui no nosso editor hexadecimal a dump. E parece que está bem coerente essa dump que ele fez. Como que eu sei disso, tá? É claro que tem muita coisa embaralhada aqui porque é código, né? E o código compilado não é algo que a gente consegue ler aqui convertendo para ANSI ou para ASCII, tá? Então, mas aqui no meio, se a gente ficar procurando aqui, a gente vai ver que eventualmente aqui no meio surge algumas frases, algumas coisas que é da BIOS. Então, olha só, a gente tem award decompression session BIOS aqui, a gente tem vamos mais para baixo, eu tinha visto aqui
Provavelmente em algum lugar a gente vai ter número de versão. Aqui a gente tem algumas das mensagens do post, ó. Driver A error, system out, disk boot failure, checksum, enfim, algumas das mensagens que está presente na BIOS, tá? Então, como ele compôs todas essas palavras aí, ó, aqui tem 4.5.6, 7.8.9, como ele compôs tudo isso aqui de forma relativamente bem ordenada, e essas frases elas não estão corrompidas, né? Elas estão vindo como elas têm que vir. Isso realmente me parece um arquivo de BIOS. Eu até posso localizar aqui. Vamos ver se a gente localiza a ORD em algum lugar. Ó, aqui provavelmente também, ó, a ORD boot block BIOS. Vamos... não tem mais isso aqui. Será que a gente tem version? Ou provavelmente M507, que é o modelo da placa. Não. PC não tem. Queria ver se tem tipo chips. Não tem. Provavelmente é um arquivo de BIOS válido. Eu vou fazer uma última coisa que é tentar descompilar esse arquivo de BIOS para mostrar para vocês. Abrir ele num editor de arquivo de BIOS talvez, e a gente vai encerrar o vídeo por aqui, mostrando para vocês que com pouco a gente consegue fazer a leitura, e no próximo vídeo a gente vai fazer a escrita da BIOS para esse chip aqui. Bom, pessoal, então é isso daí. A nossa solução deu certo, a gente conseguiu extrair, inclusive o arquivo deu certinho aqui, os 128 kilobytes, e quando a gente abre lá no editor de hexadecimal a gente consegue ver ele. Muito provavelmente essa BIOS, por ela ser uma BIOS bem antiga aí da era dos Pentium, tal, 386, pra gente extrair, modificar ela, a gente teria que usar o mod bin dentro do MS-DOS, enfim, tá? Mas eu não tô afim de fazer isso agora, mas eu sei que ela funcionou certinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa solução em Arduino para fazer a leitura do nosso chip de BIOS. Espero que isso ajude aí as pessoas que querem fazer a leitura aí de um chip de BIOS antigo sem a necessidade de ter que comprar um programador super bom. Isso aqui dá para fazer sim com o Arduino, que é um pouquinho mais acessível. E no próximo vídeo a gente vai fazer a escrita nesse chip aqui, a validação, e eu vou montar um aplicativozinho para isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, deixar nos comentários, e a gente em breve vai ver como escrever nessa EEPROM. Até mais!